Olá, senhores. Meu nome é Rafael Granha, sou engenheiro da Fortinet, fico localizado no Rio de Janeiro. É, Agradeço a participação de todos nesse evento, nesse webinar. A ideia é compartilhar com vocês a evolução do FortiOS, nessa última versão 5.6, e nossa abordagem em relação ao que nós chamamos de Security Fabric, que vem do inglês tecido, trama, malha, né? Que é a ideia de orquestração de segurança da informação. Dando continuidade à nossa agenda de hoje, a ideia é discutir os desafios de Security Fabric e a visão de hoje de segurança, né? Ou seja, esses desafios de segurança hoje e como o Fabric consegue ajudar. A visão de como essa última versão do FortiOS vai conseguir ajudar nessa demanda. Infelizmente, a parte de discussões, eu peço que concentre com a pessoal da Brasiline, concentre as perguntas para que eu consiga responder depois, pois isso é uma gravação. Mas eu fico à disposição e com certeza o pessoal consegue compartilhar meu contato também para alguma necessidade de contato direto comigo. Tudo bem? Bom, basicamente, o conceito de segurança cibernética hoje, né, saímos de segurança da informação, hoje nós falamos cybersecurity, né? Nós partimos já, inclusive, para o conceito de digital security. Basicamente, é a orquestração entre esses três grandes pilares que aparecem aqui à direita, né? O aspecto de segurança em uma nova era, a questão de demanda por governança e liderança no aspecto de segurança, e também as ameaças que não param, o ambiente de ameaças que não para de evoluir. Né? Hoje, nós falamos imensamente de Bring Your Own Device. Hoje não, já tem um tempo que falamos de Bring Your Own Device. Hoje é muito comum os usuários utilizarem seus próprios dispositivos. Esse, inclusive, é o meu caso. Isso é muito comum. Mas tange também da atualidade em diante, discussões sobre cloud e também desde o IoT, né, a internet das coisas. A complexidade das ameaças, ela também evolui, tem evoluído rapidamente desde de décadas anteriores, né, até o dia de hoje, desde a época dos vírus, exploits, worms, os famosos spams, né, os phishings, as botnets, os aplicativos maliciosos, malwares, e nós estamos hoje alcançando uma fase de ataques cada vez mais avançados e também ataques que são literalmente automatizados, já usando o conceito de inteligência artificial, machine learning. Eu estava discutindo em alguns fóruns de segurança recentemente sobre a possibilidade de invasões automatizadas. Isso é cada vez mais comum também. Ainda mais porque hoje nós saímos da era da segurança a nível de perímetros e estamos hoje a um nível de segurança aberta, sem perímetro praticamente. Falamos imensamente de cloud. Um grande percentual das aplicações embarcadas já estão em cloud e cada vez mais isso vai acontecer. Em pouco tempo, nós temos muitos desafios pela frente. Falando um pouco sobre o grande ciclo de gestão de segurança hoje, primeiro é bom recapitular que veio desde o processo de identificação do problema, como proteger, né, que é até atendido através de normas internacionais que, inclusive, mudam constantemente, tanto, inclusive, no Brasil, né? Então, desde o processo de identificação, que inclui uma visibilidade, uma clareza da topologia, por exemplo, a nível de proteção, que abrange ao aspecto de controle de acesso. O processo de detecção tem que evoluir, muito mais do que simplesmente o conceito de IPS e antivírus. Isso é essencial, né? O aspecto de resposta, a capacidade de resposta e mitigação, ou seja, esses novos frameworks, eles endereçam muito bem esses aspectos e eles continuam mudando constantemente.
E, finalmente, o processo de recuperação, que exige também uma clareza, de riqueza de documentação e riqueza de entendimento do seu ambiente. Além disso, hoje, toda essa complexidade ela está espalhada em ambiente físico e também ambiente virtual. Desde controle de acesso, acesso de borda, a rede interna, nuvens híbridas, privadas, públicas, internet das coisas, endpoints, né? O nível de confiança ele varia de confiável a nada confiável. Então, esse é um dos grandes desafios de hoje. A ideia de compartilhar a visão da Fortinet é apresentar para os senhores a visão do Security Fabric, que é justamente a orquestração da questão da segurança sem borda, sem perímetro de rede nos dias de hoje e como isso consegue ser segmentado com o Security Fabric. Basicamente, os 3 pilares são divididos em Broad, que significa visibilidade clara sobre o que está acontecendo no aspecto de ataque, variando desde a internet das coisas até o ambiente de cloud. Usando o Security Fabric, a ideia, obviamente não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas as prioridades são a internet das coisas, IoT, endpoints, conectividade de redes, seja local, seja pública, híbrida, a questão de aplicações, segurança, capacidade de malware, análise comportamental, capacidade de análises, que existam APIs cada vez mais unificadas para que as outras soluções de segurança se falem. Então, os grandes desafios de hoje, nessa ilustração no meio de network firewall, existem vários tipos de conceitos de firewalls, inclusive aspectos como a tendência de hoje, que é o SD-WAN, que é o Software Defined Networks, para que você tenha uma multiplicação de rede, né, uma abrangência maior da rede, mantendo o que é o segundo Fortinet é a grande prioridade, que é a segurança. Não adianta você também só ter segurança se você não tem performance. E isso tem que caminhar de mãos dadas. Isso é uma grande prioridade da Fortinet para os nossos clientes e nós temos imensos feedbacks positivos em relação a isso. Falando um pouco sobre o avanço de visibilidade na versão 5.6, é interessante porque os senhores já usam o Fortinet, eventualmente na versão 5.4, talvez na 5.2. Quem saiu da 5.2 para 5.4, com certeza observou uma grande melhoria na interface, na velocidade, e isso está ainda mais evidente na versão 5.6. Um dos grandes diferenciais é o conceito de visibilidade, que começa incluindo aspectos de dispositivos e visibilidade de seus status, mapeamento de sistema operacional, qual é o tipo de dispositivo, qual é o tipo de aplicação que está sendo utilizado nesses dispositivos, a localização desses dispositivos em relação à infraestrutura, as linhas em verde, laranja, amarela e vermelha, elas evidenciam o que o Fabric revela do que diz respeito à infraestrutura, ao que está sendo monitorado pelos dispositivos FortiGate, sejam eles em cloud, como está na esquerda ali, um firewall, por exemplo, FortiGate rodando em AWS, né? E isso fica muito claro. Os dispositivos se falam e as configurações e as informações coletadas são comparadas e organizadas entre todos eles. O aspecto de visibilidade histórica, então permitir análise não apenas do que está acontecendo em nível real, mas comparar evolução de comportamental da rede ao longo de horas, dias, meses. Também a capacidade de agregar visualização de diversos FortiGates de uma forma clara. E também uma nova capacidade de por exemplo, realizar uma quarentena, por exemplo, de um acesso não autorizado, mas não apenas
e algum FortiGate principal, mas também conseguir isolar a nível de FortiGates específicos, ou seja, você consegue mitigar e realizar a quarentena de bloqueio de acessos temporários ou não, de uma forma mais pulverizada, mais assertiva, digamos assim. Dando um pouco mais de detalhes sobre a segurança de endpoints, quando falamos até do aspecto de IoT, Internet of Things, quando você não possui nenhum agente de segurança na Fortinet, mesmo assim, informações irrelevantes são levantadas, né? Detalhes sobre o dispositivo, aspectos sobre utilização de rede, e também, a partir do momento que você evolui para o nosso agente Fabric, que é o nosso FortiClient, você consegue coletar a telemetria desses dispositivos, compliance desses endpoints, realizar scan de vulnerabilidades e sugestões de remediação. Essas informações elas são concentradas nesse mesmo perfil. Antes era simplesmente uma máquina, um IP. Você identifica qual é o usuário, até coletar fotos, ou seja, gera um índice de ameaça desse endpoint. Então isso vai evoluindo a partir do momento que você utiliza o agente Fabric. Também com o mesmo agente Fabric, que é o FortiClient, ele também permite acesso tanto ao SSL VPN quanto ao IPsec, utilizando o segundo fator de autenticação da própria Fortinet, por exemplo, que é o FortiToken. Avançando em cima disso, temos também a capacidade de proteção de APTs, né, ameaças persistentes, em união com a nossa solução de Forti Sandbox, é possível realizar análise de Zero Day e a detecção de malware avançada e remediação através da nossa solução do Fabric. Traduzindo, unificação do conceito de agente, desde o FortiClient, orquestração de configurações e visibilidade de dados a partir do Fabric e a orquestração disso tudo com a API aberta com o Forti Sandbox. E a partir do momento que você tem visibilidade, até segundo o SANS, a grande prioridade de segurança nos dias de hoje é você conhecer o seu ambiente. E essas ações e esses recursos eles visam justamente atender esses objetivos. Falando um pouco sobre IoT, uma das melhorias na versão 5.6 é o processo de learn, de aprendizado e gestão de IoTs. Mais de 20 novas categorias foram adicionadas no nosso sistema de detecção. Então, permite mapear com muito mais facilidade os novos tipos de dispositivos que não param de aparecer, né? Desde redes que eventualmente têm um Apple TV, novos dispositivos Android, até dispositivos de saúde, e aí vai. E equipamentos SCADA, de automação. Então, essas novas informações já estão disponibilizadas, inclusive pelo nosso centro de inteligência chamado FortiGuard. Além disso, a capacidade de gestão desses dispositivos. Falando um pouco do nosso CASB, que é o Cloud Access Security Broker, a nossa tecnologia é um recurso que é utilizado de segurança, utilizado a partir de uma assinatura, um subscription, que permite um controle claro de aplicações que estão sendo utilizadas a nível de cloud. Nesse exemplo, Office 365, por exemplo, Salesforce e outros. Por exemplo, no caso do Office 365, arquivos que são mais acessados, mesmo em ambiente cloud, informações relevantes sobre os usuários, o que estão trafegando entre si, até com o objetivo de proteger dados que estão nessa cloud, nesse serviço cloud, permitir uma proteção contra vazamentos de dados sensíveis, mesmo em ambiente cloud. Falando um pouco de Software Defined One, os grandes desafios que que recebemos nos dias de hoje é justamente a capacidade de você centralizar, organizar e ter segurança em redes cada vez mais complexas nos dias de hoje.
A ideia do SD-WAN é justamente permitir uma gestão centralizada, processo de orquestração, desde a nível de serviço, e um deployment que tenha o menor desgaste possível. Além disso, recursos essenciais como balanceamento de link, monitoramento de saúde dessa conectividade, a questão de uso de aplicações software as a service, habilidade de usar um túnel criptografado de forma segura, IPsec, VPN, priorizar aplicações críticas através do recurso de traffic shaping e também, obviamente, tira vantagem da flexibilidade de arquitetura da Fortinet, utilizando, além de alta performance dos que nós chamamos de SPUs, que são Security Processors Units, são processadores baseados em arquitetura ASIC, que, de uma forma diferenciada no mercado, possuem capacidade de tráfego, de throughput, de análise, sem precedentes. Não existe competidores no mercado para que comparem a isso. Além da flexibilidade de ser utilizadas appliances híbridos e também máquinas virtuais. Falando um pouco aqui sobre as APIs, para que como nós sabemos, a Fortinet sabe, nós sabemos que os nossos clientes possuem diversas tecnologias em uso. E essas tecnologias, elas precisam se falar. Precisa ter uma clareza sobre como está a saúde e segurança do ambiente. A Fortinet, através da arquitetura Fabric, ela lançou uma chancela chamada Fabric Ready, que ela visa validar, através de APIs abertas, comunicação, visibilidade, capacidade de resposta automatizada com diversos outros fabricantes de mercado. Ela visa o foco é que os clientes, nossos parceiros, saiam ganhando com isso, que consigam tirar o melhor proveito do que eles já possuem hoje e harmonizar isso de uma maneira extremamente estratégica, com uma gestão centralizada. O aspecto de aceleração, de automatização, permitindo uma grande e também nível de escala de implementação do ambiente. As plataformas suportadas variam desde o VMware, Hyper-V, KVM, Citrix, Amazon e Azure, Microsoft Azure, que permitem muita flexibilidade no que diz respeito à performance, gestão, demanda e orquestração. Falando um pouco da questão de flexibilidade de arquitetura, os nossos produtos, os nossos FortiGates, eles vão desde a versão que nós chamamos de entry levels, versões de entrada, mas já otimizados para finalidade de comunicação entre diferentes escritórios e utilização já desde o início do primeiro modelo, usando o ASIC SOC 3, por exemplo, para SD-WAN. Também se estende utilizando novos SPUs, o CP9 e o NP6, e além do CPU para os faros já de mid-range, já de médio porte. Continuando no aspecto de performance, quando vai crescer na linha 1000 e a linha 7000, já é possível utilizar diversos CPUs, diversos security processors simultaneamente, até mesmo um novo modelo que nós temos com faro de terabit por segundo. Um dos grandes aspectos positivos do Fabric é justamente a questão da coordenação de eventos, de logs. Quando nós temos diversos dispositivos, nós precisamos praticamente de um SIEM que precise receber diversas fontes de logs e ele correlacionar isso e tirar algumas conclusões. A ideia do Fabric é já extrair logs que estejam concretos e organizados. O segredo está no processo de geração desses eventos, e não na recepção. Questão de automatização. Um dos grandes diferenciais é a visibilidade a nível de segurança da informação a nível de negócio. Visibilidade também a nível de severidade, mapeamento de criticidade, mapeamento de risco. Você conseguir elencar a partir de diversos dispositivos que fazem parte do Fabric, o que possui
necessidades de melhorias, necessidades de auditoria, necessidade de otimizações, e isso o Fabric faz automaticamente. O mais interessante é que o processo de aplicação automatizada de auditoria e remediações, que inclusive permite validação de configurações, verificação de utilização de regras, por exemplo, de Fire que não estejam eventualmente sendo utilizadas por mais de um mês, 90 dias, por exemplo, e adequar esses controles de auditoria junto com os principais controles de segurança do mercado hoje. Isso tudo de uma forma orquestrada e automatizada. No que diz respeito a compartilhamento de inteligência e ameaças, esse é um dos grandes segredos da Fortinet. Através do nosso FortiGuard, que é um centro global de inteligência e ameaças, que inclui diversos aspectos de segurança de milhões de clientes que nós temos pelo mundo, e essa inteligência ela é compartilhada e utilizada de uma forma anônima. Nós disponibilizamos localmente para os nossos clientes o Forti Sandbox, que realiza análise de artefatos de malware, e também a nível e essas informações que são coletadas desse ambiente de análise já automaticamente são validados pelo FortiGuard e já disponibilizados, por exemplo, os indicadores de comprometimentos, os IOCs, já alimentam o seu ambiente de análise através do FortiAnalyzer. O Analyzer também sofreu uma mudança para a versão 5.6 e recomendo fortemente que os senhores atualizem para essa versão. Tem imensas melhorias disponíveis. Uma das grandes vantagens é a utilização de um único painel, um single pane of glass da funcionalidade de NOC. Então, resumindo, são os 3 grandes pilares dessa evolução do FortiOS 5.6. Trazemos para vocês a capacidade de visibilidade, a capacidade de performance, porém mantendo segurança como a grande prioridade, e a capacidade de automatização através de controles de segurança e recomendações automatizadas, e facilidade de utilização da plataforma. Como sugestão para os próximos passos, e finalizando esse webinar de hoje, fica essas 3 sugestões. Que vocês experimentem o que nós chamamos de Cyber Threat Assessment Program, que é o CTAP, que é uma demonstração da habilidade da nossa solução no seu ambiente de fazer uma descoberta e gerar um relatório com melhorias, sugestões de melhorias de configurações do seu ambiente. É uma ferramenta extremamente válida e nós oferecemos sem custo de licenciamento para momentos de degustação. De segunda linha, recomendamos também que os senhores leiam o nosso Solution Brief dessa versão 5.6, que eu vou compartilhar através da Brasline para quem vir para vocês. Para quem pedir, já estará disponível. E também me coloco pessoalmente à disposição de fazer uma demonstração do Fabric em funcionamento no nosso laboratório. Com isso, encerro o webinar de hoje. Agradeço a todos a participação.